O trabalho apresentado tem como área temática a avaliação do desempenho luminotécnico com foco em eficiência energética, estudo de caso do auditório do Centro de Tecnologia da UFPB. Os autores são Laura Rodolfo Diniz, Rafael Leite de Andrade Reis, Marçal Rosas de Lima Filho. A introdução desse trabalho circunda em torno principalmente de como a eficiência energética ela é essencial para a sustentabilidade e a redução de custos operacionais em edificações, em como os projetos luminotécnicos eles devem levar em consideração a iluminação natural, que são capazes de reduzir, consequentemente, o consumo elétrico. A iluminação interna adequada ela contribui diretamente para o conforto visual, a produtividade dos ocupantes e a segurança dos ambientes. Então, este trabalho buscou responder especialmente o questionamento de que se o sistema atual do auditório que está sendo estudado ele atende à eficiência energética e luminotécnica. O objetivo principal deste trabalho é analisar e caracterizar o desempenho luminotécnico de um auditório por meio de coleta e simulação, a fim de propor modificações que favoreçam o conforto visual e a eficiência energética. Dos objetivos específicos, temos a caracterização e coleta de dados métricos, fotográficos e níveis de iluminação em diferentes pontos e ambientes de estudo, analisar as condições atuais de iluminação, verificando sua adequação quanto aos requisitos do conforto visual, eficiência energética e conformidade com as normas vigentes, e, por fim, simular um cenário de iluminação para o auditório, sugerindo melhorias que contribuam para a eficiência energética da edificação. A fundamentação teórica deste trabalho buscou autores que tiveram as experiências voltadas a esse estudo e trouxeram informações bastante relevantes para este estudo, como o fato da iluminação ela poder garantir visibilidade das tarefas, segurança e bem-estar, influenciando também a percepção espacial, humor, emoções e desempenho das tarefas realizadas dentro do espaço. A principal norma utilizada foi a NBR 8995 de 2013, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que estabelece requisitos mínimos para iluminação em ambientes de trabalho. Como o ambiente de trabalho que estamos estudando é o auditório, ela estabelece que para esse tipo de ambiente é cerca de 300 lux a iluminação necessária para este ambiente. E vale ressaltar que esse estudo ele pode ser aplicado em diversos tipos de ambientes e que a norma ela é bem completa e traz informações para todos os tipos, sendo de trabalho e de estudo. Santana descreve estratégias que integrem iluminação natural e artificial com sistemas automatizados de dimerização, que são capazes de ampliar a autonomia de luz diurna e reduzir os desperdícios. Então, a metodologia principal deste trabalho buscou caracterizar esse ambiente, o auditório, que é localizado no Centro de Tecnologia da UFPB, em João Pessoa, PB, realizar um levantamento métrico, um levantamento de iluminância deste ambiente, nos horários pré-estabelecidos de acordo com a norma, de 8, 10, 14 e 16 horas dos dias de 21 de dezembro do solstício de verão, 20 de março do equinócio e 21 de junho no solstício de inverno. Posteriormente, realizar uma simulação desses dados, um mapeamento, na verdade, desses dados no software Origin Pro e, posteriormente, realizar um comparativo e uma validação desses dados com o ambiente modelado no Dialux Evo. Então, ele foi essencial para que pudéssemos gerar novos comparativos e novas estratégias lumínicas que pudessem atender a normativa e também fazer um comparativo de consumo. Dos resultados que foram coletados, temos o primeiro, que é uma simulação com as luminárias existentes no auditório. Então, podemos ver que a iluminação lateral perimetral deste ambiente, que é um ambiente semicircular, possui uma iluminância de 489 lux, o que ultrapassa muito a norma. E já no centro, há uma diminuição dessa iluminância, então ela é muito mal distribuída no espaço. Na figura 3, foi escolhida uma luminária diferente da luminária existente, que dessa vez é uma luminária com refletor, que não é o caso do ambiente existente,
e a gente tem uma iluminação melhor distribuída no espaço, onde o centro ele é um pouco mais favorecido e as zonas laterais elas não estão com uma iluminância excessiva que pode causar ofuscamento. Essa é uma tabela comparativa do cenário existente e do cenário proposto, onde o número de luminárias ela caiu para mais da metade, a iluminância ela aumentou graças à troca dessa luminária e o consumo ele ficou um pouco maior. Então, através disso, foi possível aplicar dimerização com o uso dessas luminárias e trazer uma nova caracterização ali naquele espaço, nas luminárias e na iluminação, com a dimerização de, por exemplo, a 20% de 10 unidades dessas luminárias, que são as centrais, onde a gente tem um aumento ali da iluminação natural graças às janelas. E a gente tem uma diminuição da quantidade de iluminância. Já no caso 2, como essa medição ela traz uma 930 lux, uma iluminação muito alta, provavelmente porque o dia apresentava bastante insolação, a gente tem que 16 luminárias elas puderam ser dimerizadas para 40% de sua potência, enquanto 14 delas foram totalmente desligadas, graças à iluminação natural que foi bastante favorável neste dia. Já no caso 3, é um pouco parecido com o caso 1, onde uma quantidade de 10 luminárias elas foram reduzidas, dimerizadas a 20% de potência, enquanto 20 luminárias estavam ali trabalhando em 10%. Então, esse comparativo mostra que, a depender do dia, horário, de como está o clima, o tempo, essas luminárias elas podem ser trabalhadas, dimerizadas, e a automação pode ajudar muito no sentido de controle e bom aproveitamento dessa iluminação e integração com a iluminação natural, fazendo a gente ter uma eficiência maior. Então, os resultados eles consistiram em cálculos que consideraram condições constantes de luz natural, mas na prática isso varia conforme clima, tipo de céu, posição de sol. Por isso, os valores eles servem apenas como referência, reforçando a importância de estratégias flexíveis de controle de iluminação com base especialmente em que se pode aproveitar a luz natural. E o controle de iluminação com base na luz natural, ela gerou cerca de 70% de consumo do custo de energia. E a iluminação natural, em alguns horários e dias, elas podem ser um grande aliado para essa redução e utilização de iluminação artificial de acordo com ela. Concluindo-se, o déficit de iluminação natural levou ao uso constante de iluminação artificial. Parte do auditório ainda apresenta baixa luminosidade devido à ausência de projeto luminotécnico adequado e má distribuição de iluminação pouco eficaz. É recomendado o uso de brises móveis, marquises e vegetações na fachada e persianas automatizadas como solução de arquitetura bioclimática. A iluminação natural deve ser considerada o entorno imediato, materiais de acabamento e organização espacial. Escolhas de luminotécnicas adequadas, uso de luminárias com refletor embutido, lâmpadas de LEDs mais eficientes, com maior capacidade de emissão luminosa. Uso do dimmer em circuitos independentes para o controle de intensidade, promovendo economia energética e melhor aproveitamento de iluminação natural. Tudo isso são questões que foram tiradas como base nesse estudo e que podem ser aprimoradas para estudos posteriores. Então, essas são as referências do trabalho. Dentre elas, principalmente as normativas da ABNT e autores que realizaram experimentos muito parecidos, semelhantes e trouxeram grandes conceitos de forma muito eficaz.